Hoje eu tenho o prazer de receber um amigo com uma trajetória profissional e pessoal que é uma verdadeira fonte de inspiração. Ele é um engenheiro formado pela Poli, na USP, com especialização em finanças, que transcendeu os limites da sua formação acadêmica para se tornar um empreendedor de sucesso e uma voz ativa na inclusão social. Sua jornada inclui a passagem por consultorias no Brasil e América Latina, até a fundação da Sold Leilões, um marketplace inovador que reformulou o mercado de leilões no Brasil e foi vendido posteriormente para um grupo de tecnologia. Atualmente, como CEO da Quara, é sócio de outras iniciativas inovadoras também, como o Portal Zuc e o Passageiro de Primeira. O Henry continua a deixar sua marca no mundo empresarial por onde ele passa. Mas além dos negócios, o Henry abraçou com coragem e dedicação a causa das pessoas com deficiência. Inspirado pelo nascimento do seu filho mais novo, o Pedro, que tem síndrome de Down. Sua jornada de transformação pessoal o levou a fundar o Instituto Serendipidade, focado na inclusão e diversidade. Em 2021, ele lançou o livro infantil Joca e Dado, que trata da inclusão e diversidade. O livro vendeu quase 80 mil exemplares após ser incluído no projeto de assinatura de livros e agora é distribuído para mais de 8 mil escolas públicas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Henry Zilberstein, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Que prazer. Quando eu recebi o teu convite, eu falei, venci na vida. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Você sabe que você é um amigo aqui há muito tempo que eu queria, cara, te entrevistar. E Henry, então, começando como eu gosto aqui pelo começo. Me conta como é que foi tua criação. Você vem de uma família de empreendedores ou executivos? Eu venho de uma família de origem judaica, extremamente privilegiada. Então, meus pais nasceram classe média, né? Eles eram classe média, mas eles não nasceram classe média. Por quê? Porque os meus avós dos dois lados são refugiados de guerra da Polônia. Então, meu avô paterno, por exemplo, chegou aqui com 9 anos, sem saber falar a língua, com uma mão na frente e outra atrás, começaram a vida. Meu pai, por exemplo, estudou em escola pública e aí construiu. E eu já nasci em berço de ouro. Ambos são empreendedores, pequenos, mas empreendedores. Meu pai é contador e economista, minha mãe tem escritório de arquitetura e decoração há 40 anos. E eu nasci nesse ambiente, primeiro de uma família muito estabilizada. Meus pais eu tenho 43 anos, eles estão há 50 juntos, né? Que hoje em dia já não é tão comum, mas em casa foi isso. E não só de empreendedorismo, mas de buscar o seu e de educação. Então essa foi a minha formação. Mas ser engenheiro já era um sonho de criança? Como é que foi essa escolha? Eu sempre gostei e fui bem em física, matemática e na parte de exatas, mas em algum momento, na época do ensino médio, a gente chamava de colegial, eu tinha dúvida se eu ia ser médico. Mas duas coisas. Primeiro, eu não posso ver sangue e eu sou um baita de um chorão. Então eu achei que não ia ser bom, né? Porque as pessoas iam me contar as dores, eu não ia conseguir ver sangue e ia chorar. E aí resolvi, com 16 anos, fazer engenharia e eu acho que eu sou, de fato, engenheiro de formação e vocação, porque amo resolver problemas. E acho que o que eu aprendi na faculdade, especialmente porque a Escola Politécnica é uma escola muito teórica, foi realmente como aprender a me virar e como resolver os problemas, não só de física, cálculo estrutural, mas de correr atrás das coisas, porque a didática ali é uma didática diferente do que as escolas tradicionais hoje têm, e na época tinham. E Henry, aí você começa a tua carreira em empresas multinacionais, inclusive a gente trabalhou junto aqui na Michael Page, aprendi muito com você aqui, um grande amigo. Quais foram os aprendizados mais significativos que você acredita que dessa fase de executivo te ajudaram depois a você se tornar um empreendedor que você se tornou? Muito legal. Então, eu fiz engenharia civil e durante a faculdade, na época de estágio, eu trabalhei com engenharia civil, comecei em obra e depois fui para a área de negócios, trabalhei na Tecnisa, comprando terreno, desenvolvendo produto. Mas na minha época, base aí eu estou falando 2002, 2003, quando eu me formei, 99% da turma lá da Poli ia trabalhar ou em banco ou em consultoria. E eu acabei indo trabalhar em consultoria, trabalhei numa empresa multinacional chamada Integration e foi super bacana porque eu fiz projetos em empresas grandes de bens de consumo e varejo no Brasil e na América Latina, sempre na área de negócios, então pricing, sortimento, gerenciamento de categorias e assim por diante. E foi super legal
porque em consultoria, time de alta performance, você tem que rapidamente entender as dores dos clientes para poder tentar ajudar a resolver, e eu era o engenheiro que fazia o Excel chover. Então, eu era muito bom efetivamente em Excel. E aí, lá em 2005, quando eu estava lá no meu segundo ano da consultoria, me liga um headhunter, Cadu Altona, nosso chefe em comum, que ele tinha uma vaga num cliente para um gerente de produtos, mas que tinha um viés de finanças. Então eu estava me especializando em finanças depois que eu terminei a Poli e trabalhava com finanças. E aí eu fui almoçar com esse tal headhunter. Terminou o almoço, ele chegou para mim e falou assim: cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não acho que você é para a vaga que eu inicialmente imaginei, e você não é um financista. Você é um vendedor. Só que você ainda não descobriu isso. Vem trabalhar comigo que eu vou te fazer enxergar. E eu vou falar isso com muito respeito aos psicólogos, mas eu pensei, cara, eu não sou psicólogo para trabalhar em recursos humanos. Eu sou engenheiro da Poli, eu trabalho em consultoria. Acho que esse cara não entendeu. Não me entendeu, mas Deus quis que eu desse uma chance para ele, né, para vir conhecer. E acho que foi uma das grandes decisões acertadas da minha carreira. Porque aí, para finalmente responder as competências e as habilidades, né? Eu trabalhei junto contigo na Michael Page numa época que o mercado de hunting no Brasil ainda estava engatinhando em relação ao que é hoje. A Michael Page tinha, sei lá, 35 pessoas quando eu entrei, talvez 40. E o que eu aprendi aqui na Michael Page foi, eu aprendi a vender. Eu aprendi a gerenciar equipe. E eu aprendi a entender que o cliente é soberano. Que no final das contas, quando o cliente nos ligava ou a gente ia atrás para poder pegar uma posição, é porque ele já tinha tentado de todas as formas recrutar sozinho, ele não tinha mais tempo e ele estava querendo o melhor candidato para aquele salário que não era o melhor do mercado. Então, foi um baita de um aprendizado. Fiz muitos amigos, de verdade. E aí, quando eu falo amigos, é gente como você e gente que está no mercado. Então, 20 anos atrás, os gerentes que eu contratava hoje são todos grandes CEOs ou donos de companhias. E acho que, por último, a experiência que eu tive no México, porque no meio desse caminho de 3 anos e meio na Michael Page, eu fui convidado para fazer o startup do escritório do México junto com mais 2 pessoas. E foi muito legal, porque eu tinha 26 anos, né? Eu era super jovem. E eu, tendo o chefe que eu tinha aqui, eu estava muito mal acostumado, no bom sentido, porque era um baita de um fee maker, um captador, então eu entregava legal, mas eu nunca tinha tido no Brasil, os primeiros 2 anos da Michael Page, o real desafio de captar mesmo. Quando eu cheguei lá no México, eu tinha uma meta, não só de contratar time, mas de municiá-los de jobs num país diferente, com língua diferente. Então ali mesmo foi rua, aprender a vender. E aí, 3 anos e meio depois, quando eu fui resolver empreender, eu já tinha esse skill set todo montado, que me ajudou demais. E aí, falando dessa transição, Henry, puxa, você deixou um cargo executivo que você tinha já um sucesso para empreender, né? E empreender definitivamente do zero, eu que conheço bastante dessa história. Uhum. O que te motivou a dar esse salto aí, talvez eu possa dizer, talvez um pouco no escuro, e como é que você se preparou para esse desafio? Bom, começando pelo final, se eu te disser que eu me preparei além do que eu te contei até agora, é mentira. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar e talvez tenha sido isso que me fez ir. Mas acho que desde cedo eu tenho uma máxima comigo que eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz do que daquelas que eu deixei de fazer. E uma coisa que eu falava muito para os candidatos, no processo de convencimento para mudar de emprego, né, quando eu trabalhava na Page, era que o melhor momento para fazer uma migração de carreira é quando você está no auge. Por quê? Porque quando você não está bem, qualquer coisa que apareça, você tende a aceitar. Quando você está muito bem, se não for uma coisa extremamente matadora, sendo você uma pessoa consciente, você não vai. É igual ir no mercado com fome. Você só exatamente. Vai pegar porcaria. Exatamente, você não pode ir no mercado com fome. E quando realmente eu tomei a decisão de empreender, foi em 2008, antes da Lehman Brothers quebrar. Então, estava todo mundo no auge, o Brasil estava voando. Eu tinha tido a oportunidade de voltar e assumir 2 áreas, né? Eu tinha 15 pessoas abaixo de mim, eu estava super bem. A Michael Page como um todo estava super bem. E aí eu achei
uma possibilidade de empreender, que eu falei, cara, vou tomar o risco. Eu acho que empreender não é agir sem medo, é agir a despeito do medo. Então eu tava com bastante medo, mas ao mesmo tempo eu era solteiro. Eu namorava a Marina, minha esposa hoje, mas era um namoro de 1 ano. Eu tinha feito um bom pé de meia. Eu vinha de uma família privilegiada, que por mais que eu não usei dinheiro do meu pai, no fundo eu sabia que se eu precisasse ele podia me ajudar. Então, acho que a parte desse privilégio acaba ajudando na tomada de decisão. E também acho que encontrei uns setores sócios que a aposta de que poderiam ser bons caminhos se mostraram bem acertadas, e aí foi onde tudo começou. E desse ponto aqui que eu quero puxar, Henry, falando desses principais desafios que você teve, você se propôs a digitalizar um setor extremamente tradicional. Me conta um pouco das barreiras, preconceitos e vieses que você foi quebrando ao longo do tempo. Legal. Então, só para quem está nos escutando, lá em 2008, o André e o Fábio Zuckerman, e depois o meu irmão Alexandre, fundamos a Sold Leilões, que era um marketplace de leilões. Em 2008, Baza, a gente chamava esse ecossistema ainda de ir trabalhar com internet. Hoje a gente fala tecnologia. Naquela época era trabalhar com internet. Naquela época estava todo mundo aqui da Faria Lima, da Vila Olímpia, com BlackBerry. Então a tecnologia tinha um grau de penetração e a internet tinha um grau de velocidade que permitia que os leilões, aqueles eventos com martelinho, dou-lhe uma, dou-lhe duas presenciais, pudessem ser feitos também pela internet. Então, a família dos meus sócios já tinha um negócio de muito sucesso, a Zuckerman Leilões na época, de 25 anos, líder no que fazia, e os clientes estavam pedindo para que os leilões pudessem também ser feitos de maneira virtual, porque um leilão virtual, naquela época, representava muita comodidade. Você não precisava sair da tua casa, teu escritório, pagar gasolina, etc., para ficar 3 horas no leilão e talvez nem levar um item que você está disputando. E eles tinham sido provocados pelos clientes por uma empresa que foi precursora, chamada Superbid, que 12 anos depois nos comprou, mas a gente chega lá, que estava fazendo um bom trabalho. Então a Zuckerman falou, cara, vamos desenvolver isso aqui, e só que vamos fazer isso apartado, porque se Deus me livre não der certo, não mancha a reputação e tá tudo bem. E o curioso, eu fui com a minha pastinha de headhunter recrutar o CEO dessa nova empresa que nem nome tinha. E aí, o que eu percebi? Primeiro, tratava-se de um movimento que ia acontecer anyway, que era passado analógico para o digital. Tudo estava acontecendo. O e-commerce, os produtos, os serviços estavam indo para esse segmento. Então eu pensei que os meus botões, cara, não é uma questão de ser, é uma questão de quando e em qual intensidade. Ponto 1. Ponto 2, o grupo que estava me chamando era um grupo de muito sucesso e altíssima reputação, né? E acho que mais do que o que você faz é com quem você faz, né? Então, o com quem, para mim, era um baita de uma dádiva, um privilégio. E por último, quando eu entendi os skills que precisava, porque na verdade, o que a gente tinha que fazer? O que a gente fazia lá? Numa ponta, a gente captava empresas para vender e disponibilizar produtos conosco, e na outra ponta, eu capto compradores. O que eu fazia na Michael Page? De um lado, eu captava empresas para ter as vagas, e de outro, eu ia para os candidatos. Então era um B2C igualzinho eu fazia. Eu falei, cara, não é a mesma coisa, mas é bem parecido. Então, eu falei, cara, é um risco, mas é um risco que, por mais que eu nunca tenha feito, eu estou disposto a correr, porque alguma coisa aqui eu já conheço. E aí, do ponto de vista de negócios, o mercado leiloeiro, naquela época, era 99% apoiado em vender carro, imóvel e máquina para banco e poder judicial. Poder judicial, por quê? Você me deve, você não me paga, eu te processo, pego o teu carro e leiloo. E banco, porque você deixa o ativo como garantia de um contrato de financiamento, você não paga, isso vai para leilão. A lei de alienação fiduciária tem que ir para leilão. Só que o mercado leiloeiro não olhava para 2 ocasiões. Primeiro, itens de menor valor agregado, e aí tá a vantagem de não vir viciado, eu tinha muito modelo do eBay na cabeça. Eu falava, cara, por que a gente não pode vender cadeira, mesa, telefone celular, material de construção, material de papelaria, roupa? Por que leilão não é um canal alternativo de vendas para além do que é falência ou briga? Ponto 1. E ponto 2, por que as empresas
grandes, Coca-Cola, Suzano, Sony, qualquer Michael Page, não conhecem leilão, né? Tinha todo um preconceito de leilão ser falência, etc, etc. E hoje eu entendo, mas na época eu não entendia por quê. Então, com todo esse conjunto, a gente resolveu encarar o desafio, né? E eu tocando esse negócio e indo para categorias que o mercado leiloeiro, que naquela época era dominado por famílias que estavam há 25, 30, 40 anos indo super bem, não estavam olhando. Eu lembro de ter ido, Baza, em reuniões do sindicato com os leiloeiros mais antigos, e aí o Mauro, o pai dos meus sócios, me apresentava e falava, pô, esse é o Henry, tá tocando nosso sócio, tá tocando a divisão nova, eles vão vender itens de menor valor agregado, e a turma, com muito carinho, mas com um quê de deboche, falava, pô, então quer dizer que você tem que vender 400 cadeiras, atender 400 telefonemas, emitir 400 notas para talvez chegar perto de meio caminhão? Vai lá, amigão. E na época isso não nos intimidou e no final das contas acabou dando certo, porque quando você tem muito volume nisso, o take rate que você cobra de um cliente por uma cadeira é muito diferente do take rate de um caminhão. E aí a gente acabou virando o maior player dessas categorias no ecossistema leiloeiro. E Henry, ao longo dessa jornada, cara, eu tenho certeza que nem tudo foram flores. Teve algum momento onde você quase desistiu e talvez o que te manteve motivada? Vários, né, Baza? Eu acho que as derrotas, elas fazem parte da vitória, né? Das vitórias. Então, eu tive o privilégio de ter os melhores sócios do mundo, de verdade, né? Tanto que continuamos sócios hoje em dia. Mas, assim como um casamento, quando tudo vai bem, 80%, 90% das vezes vai bem, mas às vezes você tem discussões. A gente tem galpões, né? Eu lembro de ter uma virada de ano, Natal para Réveillon, que teve uma enxurrada, uma chuva, que tudo alagou. Nosso gerente do galpão mostrou, eu estava viajando, mostrou, estava todos os itens dos nossos clientes boiando. Então, enfim, eu lembro que a gente, dos vários erros que eu cometi, um deles foi não ter convertido o nosso CTO na época em sócio. E eu lembro o dia que ele pediu as contas. Logo que a gente, pouco antes de vender a empresa, ele pediu as contas. E como amigo dele, que eu virei, do Evandro, ele estava indo morar em Portugal, ia para uma vida nova. E eu achei que meu mundo ia acabar, porque de todas as áreas da empresa, eu e meu irmão, se precisássemos, a gente dominava todas, né? Porque nós éramos executivos do negócio, além de acionistas. Menos tecnologia. Daí o cara vai embora, você acha que o mundo vai acabar, mas, como diz um provérbio chinês, se tem solução, relaxa que tem solução. Agora, se não tem, relaxa que não tem. E aí nada como um dia após o outro. E aí as coisas se resolvem. Eu acho que você tendo um propósito claro, um objetivo claro, estando feliz e trabalhando com gente boa, e daí eu não estou falando só do sócio, né? Estou falando da equipe de quase 100 pessoas que a gente montou. Quando você tem um probleminha ali, você olha o filme, não a foto. E me conta mais, Henry, esse processo de tomada de decisão para vender a Sold. Como é que foi e como é que você se sentiu nessa dinâmica? Bom, os primeiros 2 anos da Sold, a gente começou fazendo leilões de itens de apartamentos decorados de incorporadoras, né? Então, rebobina a fita aí, pensa em 2007, 2008, o boom dos IPOs que eram. O mercado de real estate extremamente aquecido e com ele aquecido o nível de lançamentos em todos os lugares do Brasil, as empresas de capital aberto captando dinheiro na bolsa, expandindo e vários stands com móveis, eletros, utensílios e a gente dominou esse setor. Então, te conto isso para te dizer que os nossos primeiros 2 anos a gente cresceu muito rápido, gerou resultado muito rápido e a gente logo foi abordado em 2010 pelo Buscapé, que na época também era uma baita empresa, e a gente recebeu uma proposta de compra. E por falta de conhecimento e talvez maturidade minha e dos meus sócios, a gente achou que não era um bom caminho. Enfim, não sei se teria sido melhor ou pior do que foi hoje, mas isso para te dizer que desde o começo a gente começou já teve esses contatos. Então a ideia de
ou vender ou ter sócios, ela sempre orbitou ali o nosso dia a dia, porque depois do Buscapé, a gente falou várias vezes com o que hoje são fundos de venture capital no Brasil, né? A indústria se desenvolveu muito, mas na época tinham muito poucos. Até que em 2015, 2016, o Mercado Livre se aproximou da gente e a gente se envolveu num namoro para fazer uma venda. E ali, conversando, não só com os assessores que a gente contratou, mas com o próprio Mercado Livre, eu entendi o que poderia acontecer com o nosso negócio se a gente se plugasse num flywheel, num ecossistema que oferecesse, por exemplo, meio de pagamento, financiamento, logística, que eram coisas que a gente não tinha e que para fazer eu precisaria ir a mercado para captar dinheiro para fazer grande. Então, acabou não dando certo, foi acho que um dos grandes banhos de água fria que eu tomei na minha carreira, quando o Mercado Livre agradeceu e falou não, mas ao mesmo tempo nos abriu os olhos de que para a gente de fato crescer para fora da bolha do mundo da leiloaria, porque a gente era um player muito relevante no mundo da leiloaria, né? Nosso último ano aí a gente vendeu mais de 250 milhões de reais, mas a gente não era um player relevante para o ecossistema de negócios como um todo. Então a gente falou, pô, para a gente ser, ou a gente vai ser o winner takes all, ou a gente se junta com alguém. Então a gente começou a avaliar as duas possibilidades e esse grupo que nos comprou já tinha nos abordado em 2014 com uma proposta, a gente voltou a conversar e aí fechou o negócio no final de 2018. Nunca é fácil você se desfazer de um filho, né? Porque a gente realmente encarava a Sold, né? Todos os sócios como um filho, que a gente era a nossa principal ocupação, a gente tinha um carinho enorme, a gente construiu uma cultura dentro do negócio que, pô, nos orgulha até hoje, né? A gente tinha, sei lá, quase 100 funcionários, 12 anos de negócio, a gente tinha lá 50% com mais de 8. Praticamente não tinha turnover nas posições chave, enfim. Então, quando a gente vendeu, tem um processo de desprendimento. A gente ficou quase um ano negociando, né? Tinha sócio que queria vender, tinha sócio que não queria, tinha sócio que queria desde que em tais condições, mas no final das contas todo mundo vendeu convicto. E olhando para trás, a gente ficou super satisfeito. Acho que cumprimos um ciclo. Dos 4 ali, um foi para um canto, outro foi para outro, e eu e o André, passado o período de não compete pós-venda, voltamos a trabalhar com leilões. E Henry, escutando a tua história aqui, você fala muito sobre cultura. Uhum. E particularmente, eu acredito que nunca se falou tanto sobre cultura. Nunca. Mas ao mesmo tempo, nunca se teve tanta dúvida sobre o que é cultura e qual que é a importância da cultura para as empresas do ponto de vista realmente de aterrissar. Conta um pouquinho, cara, como é que você enxerga esse tema? Obrigado pela oportunidade. É um tema que, como você bem falou, né? Eu acho que cultura, já vou explicar o que mas é algo antigo, mas talvez não se tivesse tão materializado o que é e tão em voga a importância, mas de alguma maneira todas as empresas tinham a sua. Então, de todas as definições possíveis de cultura que existem, a que eu mais gosto é cultura empresarial, é tudo aquilo que acontece dentro de um ambiente corporativo quando não tem ninguém olhando. Cultura tá para uma empresa assim como o DNA tá para um corpo. Se você tá me vendo aqui, você tá vendo o meu corpo, mas você não tá vendo o meu DNA. Mas você tem noção da importância desse meu DNA para minha constituição corporal, tá certo? Cultura empresarial é a mesma coisa. Cultura é um conjunto de elementos, comportamentos, processos, manifestações e rituais que precisam estar, 1, escritos, 2, terem guardiões, os líderes que replicam, 3, serem vivenciados e 4, serem remunerados, incentivados para quem cumpre, para que isso dê certo. E quando dá certo, da mesma forma como um corpo com DNA forte tem energia, tem resistência, vive mais, vai mais longe, as empresas da mesma forma. Então, eu acho que quando a gente pensa em cultura empresarial,
muita gente, e aí somos parceiros, eu também dou aula no G4, assim como você, e falo sobre cultura. Muita gente fala, puta, eu não tenho cultura, caramba, o que eu faço? Não, mas me conta, o teu dia a dia, quais são os teus rituais, qual é teu propósito, você tem tua visão, teus valores, tem... Não, então você tem cultura. Calma, a gente só precisa organizar ou deixá-la dentro dessas caixinhas para que o processo aconteça de maneira mais eficiente. E por fim, tem uma máxima aí de muitos anos que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Acho que para dar um exemplo é isso, né? Quando você, no próprio G4, para dar um exemplo, no último dia do mês está todo mundo até meia-noite batendo a meta. Só que a meta, quando ela foi prevista na estratégia, era batida no dia 27. O que aconteceu no dia 27 que não bateu a meta? Aconteceu que a gente faz planos e Deus dá risada. A cultura é resultado. Cultura é todo mundo se juntar sem ninguém precisar falar nada. Para quê? Para cumprir um atributo cultural que é dar o resultado que a gente se comprometeu a dar. Então, isso é cultura. É o que acontece quando ninguém está olhando. Pô, adorei tua definição. Eu uso algumas delas e talvez eu adicionaria que a cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Eu acho que isso, ao longo do tempo, vai formando a sua cultura, até porque ela vale não só para a cultura empresarial, mas relações familiares, de amizade, de relacionamentos. Os piores comportamentos que você tolera diz até onde as pessoas podem ir. E nessa dinâmica, Henry, acho que muita gente que está nos escutando talvez está num momento que ou está olhando para empreender e falar como é que eu construo essa cultura do zero, ou talvez até refletindo, puxa, eu já sei que eu tenho cultura, mas talvez não está claro para mim, até porque não foi planejado, mas de alguma forma algo existe. O que você pode deixar de dica aqui para quem está nos escutando? Legal. Então, antes, assim como quando a gente vai fazer um exame de sangue, para você poder fazer o exame, você tem uma preparação. Você não pode beber álcool, você tem que ficar em jejum, você não pode tomar remédio. Para você poder falar em cultura equilibrada, você também tem que ter uma preparação. E qual é essa preparação? Que é o primeiro passo para poder estruturar uma cultura forte. Primeiro, para ter cultura, você precisa ter liderança. Porque os líderes, e aí eu estou falando tanto de gente que tem time embaixo, quanto pessoas que não têm time, mas que num projeto, sei lá, num squad, tem uma função de liderança, esses caras são os guardiões da cultura. Imagina a Apple sem o Steve Jobs. Imagina a reserva sem o Ronnie Meisler. É difícil, né? Por quê? Porque esses caras materializam os atributos culturais das marcas e das empresas que eles conduzem ou conduziam. Então, primeira coisa para você poder ter cultura alinhada é você ter liderança. Para você poder ter liderança alinhada, você precisa de um processo de comunicação que funcione. O que é um processo de comunicação que funciona? É um processo que leve as informações precisas, com acuracidade e com velocidade. Não adianta numa empresa que entre o CEO e o estagiário tem 14 layers, o CEO dá uma ordem e o estagiário ficar sabendo 3 meses depois. Não adianta. Então, para ter liderança alinhada, você precisa de processo de comunicação. Por fim, para você ter processo de comunicação alinhado, você precisa do quê? Objetivos claros. Você precisa de uma identidade corporativa. Você precisa não só falar de meta, que é um objetivo quanti, mas objetivos quali, propósito, visão, missão e valores. Então, olha essa escadinha que eu falei ao contrário. Primeira coisa, para você se preparar para o exame de sangue, que é ter cultura. Primeiro, identidade corporativa. Começa estabelecendo quem é, para onde você quer ir, o que te move e o porquê te move. Com isso, você vai poder ter um processo de comunicação bem estruturado, porque tua comunicação está bem clara e objetiva. Com o processo de comunicação estruturado, você vai poder ter a liderança equilibrada. Por quê? Porque os líderes eles precisam, nos mais diversos contextos e áreas, ressoar na mesma batida. E quando você tem a liderança alinhada, você está pronto para um processo cultural. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, escreve a tua cultura. Precisa estar escrito. Pega lá teus valores, pega lá os princípios através dos quais você não abre mão para fazer as coisas e escreve. Esse é o segundo passo. Terceiro, papel aceita tudo, visão sem implementação é pura ilusão. Faça isso sair para quê? Para que esses atributos aconteçam quando ninguém está olhando. Então, o que são elementos, comportamentos e rituais que de manifestação de cultura? O teu escritório, o teu uniforme, os teus sistemas, as tuas rotinas, a forma como você comemora, tudo isso tem a ver. Cara, mas peraí, você falou sistema? O que sistema tem a ver com cultura? Cara, se tua cultura é uma cultura de transparência,
eu te pergunto, quem tem acesso ao teu DRE completo? Só o dono da empresa ou todo mundo? Se for todo mundo, legal, você tem uma cultura de transparência. Se não for, não adianta. Você tem que seguir. Mesma coisa. O escritório, o uniforme. Cultura é seja você mesmo. Legal, tem uniforme na tua empresa? Tem. Como é que o cara vai ser ele mesmo numa empresa de 4.000 pessoas e 5 regionais se ele não pode vestir a roupa que ele quer? Então, só para dar exemplos de como alguns elementos fazem a cultura se manifestar. E por fim, os próprios rituais, né? Pô, todo dia de manhã, toda fim do mês, toda quinta-feira a gente faz isso. Isso é ritual. Então esse é o terceiro passo. E o quarto e último, mas não menos importante, é o quê? Incentivar e remunerar. Porque o bolso é a parte mais sensível do corpo que a gente tem. Acho que é super legal você incentivar as pessoas a falar, pô, sejam guardiões da cultura, que legal. Mas é muito diferente quando o salário dela, ou a remuneração variável, passa, além do resultado, também ser composto por quê? Por cultura. Porque quando você só remunera aquele cara que é o high performance, mas zero alinhado culturalmente, você está criando um líder tóxico. Ao mesmo tempo, quando você está remunerando um cara que é muito comprado, mas que é só um medium performer, não tem problema. Cultura é resultado também. Talvez não é diretamente ali na linha do resultado, mas indiretamente com certeza é. Então isso é... Desculpe aí o tempo, mas é... Que aula, Henri. E acho que a gente falou muito de valores também, que no final direcionam boa parte do que vai ser construído. E eu queria puxar o outro aspecto sobre isso. Você já teve que lidar com traição no mundo dos negócios? Já Como é que isso afetou sua visão sobre confiança e parcerias? Bom, eu acho que tem 2 níveis aí, né? Eu acho que tem... aquelas pessoas do teu grau 1 de confiança e conexão que realmente que quando falham e pisam na bola, eu acho muito difícil de você conseguir perdoar e lidar bem. E você tem aqueles teus parceiros que são importantes, mas que talvez não estão nesse grau 1. Então, eu te diria que eu sou muito sortudo e privilegiado também nesse aspecto, porque essas pessoas que estão realmente nessa envoltória de primeiro grau, eu, graças a Deus, nunca tive uma grande desilusão e espero nunca ter. Mas no segundo grau, no segundo nível, muito, né? Eu acho, Baza, principalmente depois de estudar estoicismo, que é o seguinte: eu procuro focar a minha energia e meu tempo em cima das coisas que eu consigo controlar. Então, amanhã você vai casar, céu aberto, a previsão do tempo era calor pra caramba, casamento é 5 da tarde, ao meio-dia cai uma chuva absurda. Você vai gastar tempo lamentando pra São Pedro, céus, por que tá chovendo, ou você vai gastar tempo tentando arranjar uma cobertura? Isso, sendo muito simplista, é estoicismo. Então, quando isso acontece, eu deixo de querer entender o porquê que o cara fez, que filho da mãe, etc, etc. E penso em 2 coisas. Primeiro, em me afastar imediatamente, porque isso está dentro do meu controle. Depois, entender onde eu falhei, ou qual foi o meu comportamento que gerou aquilo, e como é que eu não pude perceber a ponto de me decepcionar. Porque a decepção, claro, pode ter um elemento de surpresa, de mau caratismo, pode e sempre tem. Mas, normalmente, sempre tem indícios, né? E eu acho que para alguém que joga em alta performance, como jogamos, né, não dá para o verde passar para o vermelho só baseado em mau caratismo. Certamente tem elementos que a gente não prestou atenção, então eu tento entender esse processo, entender e nunca mais repetir o erro, porque errar uma vez tudo bem, mas 2 a gente já sabe, né? E eu sempre costumo dizer que a vida dá sinais o tempo todo. Só que às vezes a gente está ocupado ou não quer ver, e depois a gente aparentemente se surpreende, né? Mas dificilmente é uma surpresa total. Mas acho que fica claro, Henri, no teu perfil aqui com essa conversa, o tanto que você é um cara que busca olhar a oportunidade de aprendizado para tudo que você vive. E falando desse aprendizado, acho que a chegada do seu filho Pepo, que tem síndrome de Down, foi um ponto de virada na sua vida. Eu que te conheço já há algum tempo. Como que essa experiência transformou sua visão de mundo e talvez até prioridades? Sem dúvida. Bom, eu era casado com a Marina, eu casei em 2011 com ela. Eu já tinha a Nina, minha filha mais velha, que na época tinha 5 anos, na época que o Pedro nasceu, 2018. E o Lipe, o meu recheio do meio.
igual teu, Felipe, que tinha 2 anos, e no carnaval de 2018, eu tinha 38 anos, meu filho caçula nasce, e um dia depois do nascimento, eu recebo a notícia de que ele tinha síndrome de Down. Baza, eu me lembro como se fosse ontem da sensação quente que me veio no peito quando a obstetra da minha esposa falou a palavra trissomia do cromossomo 21, que é o nome científico da síndrome de Down. Porque, como ao longo de 38 anos da minha vida, até então, eu não tinha tido a oportunidade, nem só de receber informações, nem de conviver com pessoas com deficiência, eu não recebi bem a notícia. A hora que ela falou síndrome de Down, meu cérebro começou a fazer associações de deficiência com doença, de deficiência com incapacidade e de deficiência com infelicidade. Então eu olhei para Deus e falei, o que eu fiz? Por quê? E eu quero dizer que eu encarei isso como um castigo com muito respeito em relação ao Pedro e todas as pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo com a sinceridade que eu entendo ser necessária para alguém que busca hoje transformar a visão de pessoas que pensem como eu pensava. E aí, nada como o tempo, nada como conversar com pais e mães de crianças com síndrome de Down mais velhas e principalmente, nada como conhecer e conversar com pessoas com síndrome de Down adultas. E entender que eles estudam, se exercitam, trabalham, casam, moram sozinhos, fazem tudo o que a gente faz, no tempo deles, mas cada um tem um tempo. Então acho que, para responder a tua pergunta, o primeiro grande aprendizado que o Pedro me ofereceu é que há outras formas de ser, viver, existir e ser feliz, além daquela que eu enxergava como reflexo da bolha em que eu vivi 38 anos. E a partir do momento que essa minha chave virou, de que eu deixei de questionar Deus do porquê ele me mandou um filho com síndrome de Down, para questionar por que você levou tanto tempo, Deus, para me apresentar algo que eu deveria conhecer, independente de ser pai do Pedro, eu olhei para mim mesmo e falei, cara, as pessoas não podem olhar para o meu filho da mesma forma que eu olhei para esse grupo populacional, ou melhor, não olhei porque eles eram invisíveis para mim, por falta de informação e falta de oportunidade de convívio, porque eu olhava para pessoas com deficiência com uma pegada de pena, de dó, quando na verdade a gente não precisa ter dó e nem pena deles. Eles são, inclusive, mais felizes do que nós, já vou te justificar por quê. Dó eu tenho de quem do tempo que eu perdi não conhecendo tudo isso. E aí veio o Instituto Serendipidade, mas isso mudou muito a minha forma de viver, meu estilo de liderança e tal, porque boa parte da minha vida hoje, meu propósito de vida é ser feliz. Para eu ser feliz, eu busco as missões que me deixam feliz. Então, trabalhar, esporte, música, minha família, meus amigos. E hoje eu busco, que me deixa muito feliz, quais são os outros mundos desse universo que existem e que eu não conheço e que podem me fazer tão bem quanto o mundo da inclusão me fez. Então hoje, boa parte do meu tempo eu gasto com novas ideias, novas pessoas, novos contextos, novas atividades e tudo mais. E só para concluir, te justificar, bom, mas por que eu acho que essas pessoas são... por que eu acho que o Pedro é mais feliz do que eu? Por várias razões, mas a principal é a seguinte. Como é que pessoas como nós, pessoas sem deficiência, construímos a nossa autoestima? A gente constrói a nossa autoestima prioritariamente baseado no que os outros pensam em relação ao que a gente faz. Como é que o Pedro constrói a autoestima dele? Ele não tá nem aí pro que os outros pensam. Se ele quiser e puder, ele vai no meio do restaurante e dança e sai feliz. Então perceba que ele não depende de algo que ele não controla. Lembra do estoicismo? Então ele é mais livre do que eu. E por ser mais livre, consequentemente, no meu mundo na minha forma de encarar o mundo hoje em dia, ele é mais feliz. É isso que eu quero. Eu posso fazer anos de terapia, eu não vou conseguir não me importar, mas, imagina que legal você ser mais livre, se importar menos com os outros.
Então é por aí. E, Henrique, com todo esse aprendizado, desconstrução, talvez, de mitos, tanta informação que, assim como você colocou que você não tinha, eu também me coloco calçando o mesmo sapato, que dica talvez que você pode dar para pais e mães que querem criar filhos mais inclusivos e talvez os nossos filhos chegarem à nossa idade não ter o viés da bolha que nós temos? Boa pergunta. Bom, primeiro, só para dar um exemplo, durante 38 anos da minha vida, quando eu encontrava uma pessoa com deficiência na rua, por exemplo, eu olhava para ela e pensava, ela é diferente de mim. Hoje, como é que eu penso? Nós somos diferentes um do outro. Deus não deu um carimbo para ninguém para falar, ó, esse é o referencial e quem não tá dentro errado, desse referencial tá errado. A vida é um teatro, cara. A peça tá aqui. Se você sentar na cadeira 1A ou na cadeira Z56, você vai ver a mesma peça de um prisma totalmente diferente. A vida é essa. As pessoas não são iguais às outras, os lugares não são iguais. E o fato de cada um de nós ser único é que torna a nossa existência aqui especial. Então, a dica que eu dou para essas famílias que querem ter filhos mais inclusivos, né, e que filhos que encarem o mundo da forma diversa e plural que de fato ela é tentando, na medida do possível, se misturar, enxergar e naturalizar a presença dessas diferenças. E para ser bem prático, acho que um bom começo é falar o seguinte: crianças em idade escolar. Legal. Quantas pessoas com deficiência tem na escola do meu filho? Quantas pessoas de etnia diferente tem na escola do meu filho? Com quantas pessoas de religião diferente eu estou proporcionando os meus filhos conviverem? Quantas pessoas de classe social diferente eu estou proporcionando? Porque isso é o que vai naturalizar e dar a real vivência, porque ninguém respeita personagem imaginário. Não adianta chegar e falar assim, puta, então não tem criança com deficiência na escola do meu filho, mas teve um seminário sobre autismo. Aí eu falo, mas o que a professora falou? Olha, Joãozinho, o dia que você encontrar um coleguinha autista, faça isso? Não, melhor não falar nada e eles vão se virar. Eles vão encarar que a deficiência, por exemplo, a síndrome de Down do Pedro, é uma de suas milhares de características, mas não é o que define ele. Então acho que a boa dica é começar. E, por último, se a gente for bem nessa missão de construir ambientes inclusivos dentro da escola, fazer a escola ser um lugar que não deixa ninguém para trás, a gente nunca mais vai ter que falar inclusão no mercado de trabalho. Por quê? Porque desde cedo as crianças vão conviver com a inclusão, vão enxergar as vantagens que isso oferece para todo mundo e vão querer levar isso para a vida até chegar aqui, por exemplo, a ser um gerente da Michael Page, ou não é? É isso aí, muito bom. E eu estava aqui refletindo, poxa, acho que toda a tua experiência te catapultou para esse mundo da inclusão, o envolvimento de vários projetos. E eu gostaria de abordar contigo agora como é que você enxerga o Brasil na forma como a gente conduz projeto social, talvez até mesmo filantropia e talvez aonde a gente vai bem, onde a gente poderia melhorar. Olha, obrigado pela oportunidade de eu falar sobre isso, porque desde 2018, né, quase 6 anos atrás, eu mega me envolvi com o terceiro setor, primeiro fazendo voluntariado, depois fundando instituições e hoje atuando ativamente em diversas entidades, dentre elas a Gerando Falcões e o On Safari, além do Serendipidade. Então, primeiro, o Brasil tem quase 900 mil CNPJs de ONGs, tá bom? Mais ou menos metade disso, estou fazendo uma aproximação bem grossa, são igrejas. E a outra metade são entidades de todos os setores, de qualquer tamanho, de qualquer lugar do Brasil, que lidam com racismo, inclusão, diversidade, água, preservação ambiental, pobreza menstrual. Todos os desafios que a gente tem. Tudo que você pode imaginar. E o terceiro setor no Brasil, ele tem um papel extremamente importante, não só como percentual do PIB, mas num país com tantos desafios como o nosso, ele, ainda que minimamente, compensa
a falta que os governos fazem nos mais diversos contextos. No mundo, por exemplo, da inclusão de pessoas com necessidades diferenciadas, uma boa parte das terapias que crianças como o meu filho, que tem deficiência intelectual, fraqueza muscular, fazem, são em entidades, são em ONGs. Ele não vai no governo, ele vai numa ONG aprender um instrumento, ele vai aprender a se exercitar e assim por diante. Então, e isso se repete nos mais diversos contextos. Quando você pensa em preservação ambiental, por exemplo, isso aí é mais ainda. Quando você pensa em erradicação da pobreza, né? O que seria da pobreza no Brasil se não existisse a Gerando Falcões e a CUFA? Não sei dizer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito espaço para crescer. E de todas as possibilidades, eu queria focar numa. Quando você olha o PIB americano, 2% do PIB americano é filantropia. Quando você olha o PIB brasileiro, que é 25 vezes menor do que o americano, 0,2% do PIB brasileiro é filantropia. Então, veja só, percentualmente é 10 vezes menor do que nos Estados Unidos, de um PIB que é 25 vezes menor. Então, assim, o montante arrecadado é de 250 a 300 vezes menor. E por que isso acontece? Por várias razões, mas a principal delas, na minha visão, é por falta de incentivo governamental, incentivo fiscal. Existem várias pesquisas que mostram que o brasileiro é um povo solidário, ele até queria fazer mais do que ele faz, mas ele não sabe como, ou ele é desconfiado. Então, primeira coisa para a gente poder começar a melhorar esse cenário que já é importante, mas pode se tornar ainda mais representativo, é aumentando as fontes, a matriz de receita. E, como consequência disso, a gente vai dar um salto quântico em capital intelectual. E aí eu entrando na tua área. Porque a gente não pode ter sonhos no terceiro setor como o Google tem se a gente não tiver o dinheiro do Google. Porque a gente não consegue atrair o recurso. Então hoje a coisa começa a mudar. Tem muito talento que eu conheço e convivo que mudou para o terceiro setor. Mas diferentemente no mundo corporativo, que o cara fala, eu amo o que eu faço e consigo ganhar bem para poder dar vazão aos meus sonhos materiais, o que é algo natural para todo mundo, no terceiro setor, normalmente para no puta, amo o que eu faço, mas difícil, então eu tive que ter outro emprego. Então quando você tem outro emprego, você tem menos tempo e assim por diante. Não sei se eu te respondi. Poxa, ótimos insights aqui. E Henry, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu não poderia deixar de te perguntar, o que te inspirou a escrever o Joca e Dado? E qual que é o impacto que você espera que esse livro vem tendo aí nas crianças e talvez até educadores? Bom, Joca e Dado, 5 anos atrás, o Quebrando o Tabu veio fazer um videozinho em casa, né? Porque a gente tem um Instagram, o @pepozilber, onde a gente compartilha os aprendizados dessa nova jornada, né? E aí o Quebrando o Tabu ligou, veio em casa e eles pediram para filmar a Nina e o Pepo interagindo. O Lipe aquele dia não quis participar, a gente respeitou. E eles estavam brincando e a Nina, com 5 anos de idade, foi entrevistada. Então, todas as perguntas que o Quebrando o Tabu fez naquela época foi, aí, como é que é brincar com o irmão com deficiência? Como é que é, não sei o que, o irmão com deficiência? Todo o final tinha o com deficiência. E todas as perguntas, as respostas dela eram regardless, independente da deficiência. Ah, normal, a gente briga, não, ele é legal, não sei o que, não sei o que. Então, para mim, com aquela tarde, ficou muito claro que quando você convive com as diferenças desde cedo, você naturaliza a presença delas. Nós e as crianças não nascem com preconceito. O que acontece ao longo da jornada é que elas vão percebendo as diferenças e aí elas vão para o porto seguro delas e perguntam, papai e mamãe, por que aquele meu amiguinho ainda não sabe os números? Por que ele anda na cadeira de rodas e a gente anda em pé? E eu acredito muito que dependendo de como essa resposta é dada, ela pode dar origem à aceitação ou ao preconceito. Porque se quando vem essa pergunta, o pai e a mãe, ainda que com uma boa intenção, falam, não fala sobre isso, qual que é a mensagem que a criança está registrando? Deixa ele de canto. Quando a criança fala, putz, é isso mesmo, cada um é de um jeito, você tá vendo? O Ricardo é alto, o Henry é baixo, o cabelo dele tá grisalho, o do Henry ainda não. Papai anda em pé, a Maria faz uso de cadeira de rodas, eu sou branco, o João é negro e assim por diante, e tá tudo bem. É muito diferente. Então o livro, ele tem o objetivo de falar sobre a importância do convívio com as diferenças desde a infância para um público infantil, só que os pais ainda leem. Porque aí a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. O pai tá lendo, tem uma mensagem embutida para os pais,
ao mesmo tempo que as crianças estão de forma lúdica, com brincadeiras, entendendo a história de dois amigos, o Joca e Dado. Um tinha síndrome de Down, o outro não. Um ajudando o outro, então um aprendendo com o outro, e o sem deficiência levava para casa as perguntas e a família não, até que essa família engravida. E aí o que acontece? O segundo irmão desse amiguinho que não tem síndrome de Down nasce com síndrome de Down. E aí o filho, oba! Eu vou poder ensinar para ele tudo que o outro amigo me ensinou. Então, o livro é isso. Foi uma parceria maravilhosa com o Leiturinha, maior clube de assinaturas da América Latina, o que fez com que o livro fosse o livro de maior tiragem da história da inclusão brasileira pela distribuição. Já passamos de 100 mil unidades na terceira edição, e boa parte disso, inclusive, para escolas públicas, que a gente, através da ONG, faz chegar, porque, enfim, acho que tem que ser universalizada todos esses conceitos. Que demais, Henry. Poxa, muito parabéns aí, Obrigado. cara, por esse sucesso aí de tanto impacto. E Henry, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Sempre faço. Acho que eu não lembro de uma que eu nunca fiz. Joãozinho, se a gente fosse pro teu time e perguntasse como é ter o Joãozinho como líder, o que a gente escutaria? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. E uma outra que eu hoje em dia sempre faço e comecei a fazer com mais frequência é: você tá indo bem pra caramba. Você tá explodindo, tá super feliz. O que te faria largar o emprego amanhã? Porque, bom, na primeira pergunta eu tô avaliando questões não só de autoanálise, mas de liderança. E na segunda eu tô avaliando princípios e valores dos quais o cara não abre mão. Então, respondi com duas. Muito bom. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Pessoa sem compromisso e sem verdade. Então, assim, pra mim, eu tolero algumas coisas. Meu pai me ensinou a tentar sempre ser feliz, a ter razão, mas tem algumas coisas que eu sempre preciso ter a razão. Uma delas é a coerência e a verdade. Quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Muito acelerado. Compressor. No começo da minha carreira eu tive problemas com isso. Os meus feedbacks na consultoria foram: cara, vai devagar, cuidado para não intimidar as pessoas. Naquela minha época, parte de inocência e parte de uma, quiçá, arrogância enrustida, eu olhava pro sócio sênior e falava: meu, perdão da expressão, cacete, tô aqui me matando, tô morando no México, tô fazendo chover no Excel, o cara vem falar que eu vou intimidar. Então eu tomei muita porrada. Hoje em dia eu olho e falo: meu, sábio, o cara, não é que ele tava querendo me tolir, ele só tava me invernizando. E acho que melhorei muito, né? Ou pelo menos investi tempo bastante em tentar melhorar, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que às vezes se as pessoas não gostam de mim, elas falam: meu, o Henry é muito acelerado. E eu sou mesmo por ter hiperatividade. E o que você gostaria de perguntar pro Baza Headhunter? Quando a gente trabalhou aqui, você é um cara super legal, a gente estava dentro da mesma diretoria, mas talvez por uma deficiência minha, eu não poderia identificar naquela época, hoje, a tua principal característica, ou uma das tuas principais, acho que liderança, gestão de negócios, mas comunicação. Então, o que eu ia te perguntar é o seguinte: foi falha minha não ter detectado essa competência, ou houve um turning point aí onde você falou: cara, é agora e daqui eu vou, porque hoje você, dentre vários assuntos, é uma grande referência nesse tema também. Poxa, primeiro, obrigado, Henry, mas a grande verdade, cara, é que eu entrei um nerd aqui na Michael Page. Área de TI, você lembra? Todo introvertido ali, cara, com pouquíssima habilidade de comunicação. Então, definitivamente não acho que foi falha sua de diagnóstico ou de visão, era quem eu era. Mas eu acho que o principal aprendizado que eu tenho sobre esse aspecto é que quando eu olho para o meu perfil, eu por muito tempo eu acreditei que eu era uma pessoa tímida, que eu era muito introvertido, mas depois os cabelos brancos foram me ensinando que, na verdade, eu não era assim. Eu fui criado por um pai muito tímido, aonde nessa criação a minha referência era essa, então por muito tempo eu acreditei que eu era assim também. Perfeito. E aí, ao longo do tempo, graças às experiências que eu consegui ter profissionalmente, pessoalmente, talvez eu tive a oportunidade de me desafiar, de ser testado, e eu encontrei um Baza
que a grande verdade nem eu sabia que existia. Então, acho que isso também vai muito em linha com o que você está falando da diversidade, da inclusão, das pessoas serem diferentes por um lado, de como a gente se conecta com os outros, mas também como a gente se conecta com a gente mesmo, Perfeito. né? Como que a gente acaba tendo tantos vieses, né? Ou verdades que acabam travando a gente. Não, perfeito. É isso. Eu acho que me arrisco a dizer, se me conhecer eu estiver enganado, que a ambiência, né? O teu entorno deva ter contribuído nesse aspecto também, porque para mim contribuiu muito. E diversidade é isso. Você simplesmente aprende com os outros aquilo que você não sabe e ensina aquilo que você sabe. Tem coisa mais maravilhosa do que compartilhar. O que vale nessa vida não é o que você acumula, é o que você compartilha. Então, maravilhoso. E para fazer uma piada sobre isso, é muito interessante. Eu tô com a minha esposa há 23 anos. Então, quando a gente começou a namorar, ela achou que o namoro não ia dar muito certo, porque eu era muito tímido. E ela vindo de uma família de italiano, todo mundo gostando muito de festa, ela me falava, olha, quando você vai nas festas da minha família, tenta conversar um pouquinho com alguém. Você fica no canto ali, só olhando as pessoas. Se um dia você tiver aí com sobretudo, as pessoas vão ficar com medo de você, achar que você tá com uma metralhadora ali tamanho, né? Dentro dessa dinâmica. Mas a piada, agora que ela fala assim, olha, cuidado com o que você pede, olha o que vai virar, né? Porque ela brinca que se hoje eu mudar de profissão, eu poderia virar manicure, porque eu não posso ver alguém que eu saio me conectando ali, assim, se tem uma profissão que não basta só ser bom tecnicamente, que a habilidade de comunicação é fundamental, é manicure. Então eu acho isso um baita de um elogio. Então, cara, é legal como é que as coisas evoluem. E Henri, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito. Aliás, desculpe, amanhã é o dia dela, né? Amanhã, a gente tá gravando numa sexta. É isso aí. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã e porque cada um dos meus amigos tem 8 apelidos. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Baza, eu vou te citar uma aqui da Michael Page. A primeira posição que eu fiz quando eu fui expatriado para o México foi o Country Manager da Louis Vuitton. E o CEO global do grupo voou para o México para entrevistar os 5 candidatos finalistas. E normalmente a minha estratégia era dos 5 candidatos, coloca o melhor em primeiro, porque aí você já causa uma baita boa impressão. E aí os que você acha que vão ter menos aderência, por mais aderentes que todos sejam, você deixa para o final. Se você fizer o contrário, o cara talvez não queira entrevistar o 5º e aí você perde a shortlist. Naquele dia, o primeiro melhor candidato não podia no horário, então eu botei o 2º em primeiro. A gente nunca vou esquecer, tomei um café da manhã lá no Four Seasons. Legal. 9 horas da manhã. Cadê o candidato? E lá no México tem uma cultura do ahorita. Não sei se você conhece. O ahorita quer dizer agorinha. Só que o ahorita pode ser daqui 30 segundos ou daqui 3 meses. Eles usam o ahorita direto. E o Patrick, que na época era o CEO da América Latina, olhou para mim e falou, Henri, ele era francês, Henri, cadê Juan Manuel? Eu falei, então, Patrick, eu confirmei, né? Eu era, na época, já alguém com alguma experiência. Bom, o cara simplesmente não apareceu na primeira entrevista com o CEO global. Meia hora depois ele atende o celular. Eu falo, Juan Manuel, eu lembro que ele trabalhava numa grande empresa de consumo. Pero ¿qué pasó? Estamos acá. Ah, Henry, mi estimado, perdón, es que se me hizo tarde. Es que se me hizo tarde é uma expressão para dizer, cara, acabei me atrasando, tá tudo bem. E isso me marcou muito, não só porque era a primeira grande posição no país, o CEO global de um grupo de capital aberto, mas foi bom porque de cara eu aprendi a cultura e aí, naquela época não tinha Zoom, era tudo entrevista pessoal. Eu sempre adiantava as entrevistas em 1 hora e aí eu entrava e falava, ai, perdón, es que se me hizo tarde con los otros candidatos, entonces en 40 minutitos vamos a empezar, todo bien, e aí foi. Muito bom. E aí, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Legal. Meu ambiente de potência é um ambiente normalmente de comunicação, para poder falar com pessoas, de temas relacionados à venda, negócios, onde eu preciso improvisar. Então, eu adoro isso, eu acho que gosto dessa situação. Eu, durante muitos anos, tive banda desde pequeno, então aprendi no palco a enfrentar os meus medos. Então, acho que meu lugar de potência é um lugar desse. Por isso que, recentemente, até motivado por você, comecei a dar aula e tô amando.
E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer, e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso. Que a vida fora das telas é muito mais difícil do que ela é na prática e que, na verdade, o que você vê nas telas, e aí eu falo nas telas literalmente, não literalmente, né? Quando as pessoas não estão vendo, é, na verdade, uma grande mentira. Só para contar uma história rápida, eu fiquei 2 anos de non-compete period depois da venda da Sold. E naquela época, pensa, começo de 2021, o ecossistema de tecnologia, que era onde eu estava inserido, estava bombando, né? Assim, raio do que você pode imaginar, fundos de venture capital. E eu lendo os jornais, o que eu achei? Eu achei que a grama do vizinho era mais verde. Eu achei que, uma vez cumprido um ciclo de sucesso, de from zero to top, eu ia virar venture capitalist. E eu busquei isso, fiquei 1 ano dentro de um fundo de investimento, de venture capital, para tentar virar venture capitalist. E a verdade é que eu estava onde eu queria estar, mas na verdade eu estava infeliz. Por quê? Porque eu descobri que o que eu gosto mesmo é tocar time, acordar às 6 horas da manhã com 3 problemas para resolver, ter 150 coisas na agenda quando eu só posso fazer 120. Então, a grama do vizinho, ela sempre parece mais verde. Tudo parece muito fácil, né? O papel aceita tudo, as aspas. Então, uma verdade que, assim, não sei se ninguém conta, mas que é contado com menos intensidade do que deveria, é que, cara, a vida é muito mais dura e quanto mais você tiver o pé no chão, mais fácil você vai encarar essas dificuldades. E Henry, deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Bom, de diversas formas. A primeira é me relacionando com gente que primeiro, diferente de mim. Eu procuro, como eu falei antes, pessoas diferentes, principalmente pessoas que eu considero boas. Seja para eu aprender coisas novas, seja para eu reforçar as minhas convicções. Esse é um ponto 1. Ponto 2, eu tenho escutado, eu adquiri o hábito de escutar livros. Eu tenho, pela agitação, um pouco de dificuldade de ficar 2 horas lendo um livro de papel, mas eu não tenho problema nenhum de escutar 2 horas. Então tenho escutado livros e podcasts. E por último, eu tenho escolhido de 1 a 2 assuntos por ano ao longo dos últimos 5 anos para me aprofundar. Então eu me aprofundei, por exemplo, em filantropia, e aí quando eu falo aprofundar é conversar com gente, entender a teoria, viajar para fora para entender o que tem de bom. Eu hoje estou numa vibe de longevidade, então estou conversando com muita gente, estou terminando o meu 2º livro sobre isso, e fiz isso com outros assuntos, porque aí você tá tudo girando, você ouve um podcast disso, um podcast daquilo, lê um livro, mas eu gosto de me aprofundar. Eu não vou virar o especialista maior conhecedor naquilo, mas eu adquiro um grau de profundidade que me deixa satisfeito. E aí tem me feito muito bem. Bom, não posso deixar de escapar de te perguntar 3 top insights que você teve até agora sobre longevidade. 3 top insights que eu tive até agora sobre longevidade. Um que eu já sabia, mas que eu reforcei a convicção, que esporte é o melhor remédio para tudo. Esporte no começo do dia. Você, primeiro, dorme cedo, acorda cedo. Quando você faz um esporte cedo, dificilmente você vai querer se alimentar mal. E aí você tem problema de sono. Se você treinou bem, trabalhou o dia inteiro, você vai dormir e assim por diante. Então, para além dos benefícios que a gente já sabe que o esporte traz. Esse é um top insight. O segundo top, que foi um dos temas que eu me aprofundei, que foi estoicismo. Cara, foca naquilo que você controla. Para de querer investir tempo com qualquer coisa que você não tem a mínima chance de controlar ou, no mínimo, influenciar. Isso, para mim, foi uma grande, grande, grande lição, principalmente depois da venda da empresa. E o terceiro e último insight, que é o seguinte: eu sempre avaliei na minha vida performance. Sempre avaliei, para valer. Eu acho que a gente tem muitas ferramentas no mundo para avaliar a performance. Se o cara é bom vendedor, se o cara é bom financista, tal. E eu sempre dei importância, mas não tanta quanto eu dou hoje, para trust, para confiança. E a gente tem 0 ferramentas para medir confiança. A gente tem 1 milhão para medir performance e 0 para medir confiança. Então hoje o meu mood de gente com quem eu me relaciono, que eu procuro para trabalhar na minha equipe ou para ser sócio, é sim um cara que performa bem, mas talvez não o high performance, mas com certeza absoluta o top performer em confiança, porque confiança com contexto alinhado, com objetivos em comum, todo mundo vai performar.
Adorei. E Henry, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Eu não sei se você já fez, mas um deles, o Ivan Martinho. Com certeza, o Ivan também, amigão nosso aqui, cara. Você sabe que eu entrevistei ele num podcast do G4 outro dia, assim, que orgulho, né, de estar perto. Somos fãs do Ivan aqui, ó. O Ivan Martinho, com certeza absoluta. Eu traria o Mark Kirst, que é um cara que eu posso te apresentar, que é o meu guru espiritual hoje em dia, e espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Então é um cara que me levou para esse caminho da yoga, da meditação e principalmente do autoconhecimento. Um moleque de 31 anos, outsider, que dropou a faculdade, mas um cara incrível. E um outro cara que pode ser qualquer cara global, assim, e tudo. Cara, o meu sonho da minha vida, se Deus chegar para mim e falar assim, Henry, escolhe um cara para passar 1 hora conversando, vivo ou morto, entre John Lennon e o que você pode imaginar, para mim é Roger Federer. Então, só para terminar aqui sonhando. Se eu conseguir entrevistar ele, eu vou te chamar aqui do lado, você vai estar do lado, eu preciso estar aqui do lado. Muito bom. E Henry, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade é você ter saúde para passar mais tempo com quem você ama. É só isso que eu busco da minha vida. Eu quero poder viver o máximo que eu puder bem. E viver bem para mim é passar tempo de qualidade com quem eu amo. Meus amigos, a minha família e os meus filhos. Adorei demais, Henry. Ó, antes de você ir embora, tem um presente aqui para você. Olha, obrigado, cara. Um óculos da Lacoste, a Machon, que é nosso grande parceiro, fabricante e distribuidor aí dos óculos. Eles dão uma olhada no perfil do entrevistado, olharam e falaram assim, ó, pode mandar esse daqui que o Henry vai gostar aqui, ó. Olha só, hein? Já, olha só, ficou bom, hein? Acertaram, hein? Muito obrigado Lacoste, obrigado Baza, não precisava, valeu. Ó, e antes da gente fechar aqui, Henry, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Bom, as pessoas me encontram no LinkedIn, Henry Zilberstein, Henri, ou no Instagram, Henry Zilber, que é o meu perfil. Eu tô lá com o André Naquara e no portal zuki.com.br. E quem quiser trocar ideia e conhecer mais e saber mais sobre liderança e cultura, tô lá no G4 Traction e no Imersão e Mentoria também, tô por lá. Muito bom, Henry, quero te agradecer muito, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições mesmo. Aliás, quem está nos escutando aqui já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos nos grupos de WhatsApp, porque tem muita lição mesmo. De coração, obrigado por abrir tua agenda e ter essa conversa tão bacana aqui. Pô, você sabe o quanto eu te admiro aí, cara, uma honra ter você aqui no grupo de amigos. Imagina, igualmente, a honra é toda minha, obrigado pelo convite, parabéns pelo sucesso. Saiba que você tem um ouvinte e um fã te aplaudindo de longe e quando a gente se encontra. Obrigado, Bazar. Valeu!